Fala pessoal, tudo bem? Meu nome é Max, eu falo de finanças e como é que rola essa treta entre a Rússia e a Ucrânia? Como é que isso vai impactar nos nossos investimentos? Esse vídeo é sem edição, vou falar direto e por isso eu tenho uma colinha aqui, então de vez em quando vou ficar olhando para baixo, mas vamos lá. A Rússia e a Ucrânia são países vizinhos, ambos pertenciam à antiga União Soviética e agora são países vizinhos e tem aquela questão. A Rússia ainda acha, a Rússia era, digamos assim, o principal país da União Soviética. E a Rússia até hoje acha que é uma potência. A Rússia não, né? O Putin acha que governa um país que ainda é uma potência. E em termos econômicos, a Rússia se equipara ao Brasil, são PIBs bem parecidos. Mas em termos militares, teoricamente a Rússia tem o segundo exército mais poderoso do mundo. Eles têm bomba atômica, então o mundo meio que respeita a Rússia por causa disso. Mas dentro da Europa, a Rússia tem um PIB, por exemplo, menor que a Alemanha, a França ou a Inglaterra, o Reino Unido, por exemplo. E por que que a Rússia quis invadir a Ucrânia? Isso porque a Rússia meio que não é democracia, é uma democracia bem falsa. O mesmo cara tá governando a Rússia, o Putin no caso, faz há vários e vários anos. E ela tinha uma alta influência no leste europeu, que eram países que ou que pertenciam à União Soviética ou que eram países comunistas. E durante esses últimos anos, vários desses países do leste europeu, como a Polônia, por exemplo, começaram a fazer parte da OTAN, que é a Organização do Tratado do Atlântico Norte, que nada mais é que uma organização que une vários países europeus e Estados Unidos, mas Canadá, que se protegem entre si. No caso de algum desses países for invadido ou agredido, os outros países vão se aliar para defender esse país. A Ucrânia não pertence à OTAN, mas ela estava querendo pertencer, tava lá dando passos, fazendo seus passos lá para entrar na OTAN. E como a Ucrânia faz fronteira com a Rússia, então a Rússia não estava achando isso legal e estava dizendo que estava com medo dos Estados Unidos formar bases militares na Ucrânia para agredir a Rússia. Mas assim, os Estados Unidos não tá nem aí para isso, não ia querer invadir a Rússia por nada assim. É o cara lá, o Putin, que é meio doido, na minha opinião. E ele acha que ainda governa uma superpotência e quer fazer várias coisas a nível mundial, mas tanto que os países que a Rússia tem forte influência, tudo país meio que países que são governados por ditadores que prejudicam a qualidade de vida do seu povo. Tanto que Cuba e Venezuela estão apoiando a Rússia, para você ver o nível. E é sobre o Putin que eu tô falando, não é o povo russo, que na minha opinião tá sendo prejudicado pra caramba também. Mas então, papo vai, papo vem, como é que isso afeta os meus investimentos? Um primeiro ponto, tanto a Rússia como a Ucrânia são grandes produtores de alimento. Uma das terras mais férteis do mundo estão na Ucrânia, inclusive. E a Ucrânia e a Rússia produzem trigo pra caramba. Então, tudo que é feito à base de trigo, diferente de trigo, vai ter o seu preço aumentado. A gente pode não ter visto isso ainda, mas uma hora a gente vai ver o impacto disso. Um outro ponto é o petróleo. A Rússia é um dos maiores produtores de petróleo e gás natural do mundo. E tudo, então, como o mundo está boicotando a Rússia através de sanções comerciais, então a oferta de petróleo no mundo diminuiu, fazendo com que o preço do petróleo aumente. Logicamente, o preço da gasosa e do diesel vai aumentar também. Então, esse é um outro ponto. Daí, no bolso de todo consumidor vai sofrer com isso. Mas e como investidor de ações e fundos imobiliários, isso vai afetar? Aqui no Brasil, eu esperava que as ações dos FIIs fossem apresentar uma queda, mas eu não vi isso, muito pelo contrário, as ações estão subindo de uma forma geral, aquelas que eu acompanho, por exemplo, e os FIIs estão lá, não caíram também. Então a lógica dessa vez não ocorreu. Eu até queria que as ações caíssem para aproveitar para comprar algumas ações que eu gosto por um preço barato. Vamos pegar com a linha de volta? Ouro e dólar. A tendência é que o ouro e o dólar subissem. O dólar, inclusive, está caindo. Ou seja,
não tá acontecendo nada, então é difícil a gente tentar adivinhar. Não tente adivinhar, siga uma estratégia bacana, independentemente de qualquer coisa que ocorra. Siga com a tua estratégia firme e forte. Para mim, ouro e dólar não é investimento. Por mais que ao longo dos últimos que o dólar sempre esteja se valorizando no longo prazo, nos Estados Unidos o preço das coisas aumenta, mesmo em dólar. Quem lembra é, tinha um seriado lá do Julius, do Todo Mundo Deu Chris. O dólar, ele reclamava da inflação. Lá também tem inflação. Não é igual aqui no Brasil, mas tem também. O dólar, no máximo, é uma forma de você proteger a tua carteira. O mesmo vale para o ouro. Então, para mim, isso não é investimento. Uma empresa, assim, ações que são pedaços de empresas são investimento, porque as empresas são feitas para tirarem lucros, então elas estão sempre se reinventando e tentando, e tem como objetivo agregar cada vez mais valor. Então, os lucros das empresas crescem de uma forma bem bacana, além da valorização das ações. As boas empresas que crescem se valorizam conforme o tempo passa. No curto prazo, o preço de uma ação pode cair, mas a empresa continua gerando um lucro enorme e crescente. E são nessas situações que a gente vê as melhores oportunidades acontecendo. Eu não mudei em absolutamente nada os meus investimentos. Vai continuar nisso, em fundos imobiliários e empresas, setores que geralmente são bons, pois oferecem algum produto ou serviço de utilidade de necessidade básica, como eletricidade, banco, saneamento, por exemplo. E fundos imobiliários, eu continuo investindo lá, eu estou dando uma atenção menor para eles, mas é papo para outro vídeo. E por fim, eu pensei que o dólar ia se valorizar também. Eu acho que o Brasil é um dos poucos países onde o dólar se desvalorizou, onde o real se valorizou perante o dólar. Isso porque a taxa de juros está subindo cada vez mais, mas que é papo para um outro vídeo. E a questão é, não mude mesmo a tua forma de pensar sobre os investimentos. Os problemas vão ocorrer sempre. E tem coisas que estão dentro do nosso controle e outros que estão fora do nosso controle. Por exemplo, uma guerra entre a Rússia e a Ucrânia. Eu particularmente não tenho nem como, não tenho que, não tem como a gente controlar. Então fique naquilo que você pode controlar, que é o preço que você vai pagar pelas ações ou pelos fundos imobiliários, que é onde você vai investir, como você vai investir esse dinheiro. E daí se você se sente confortável, independentemente do que ocorrer fora, você vai continuar bem. E eu foco muito em ações boas pagadoras de dividendos de forma sustentável que ofertam um serviço de necessidade básica para a população. Porque eletricidade, com crise ou sem crise, ninguém deixa de consumir. Mas isso está dentro do meu controle. E quanto à minha posição perante essa guerra entre a Rússia e a Ucrânia, para mim não tem nem o que discutir o que é lado certo e lado errado. É fato que a Ucrânia está do lado certo, estava lá parada no canto dela e do nada o Putin resolve provocar isso tudo e invadir a Ucrânia. Para mim isso não tem nem o que discutir, assim, para mim é bem nítido que a Rússia, digamos, é o vilão e a Ucrânia é a vítima. E quando eu falo Rússia, eu falo Putin, porque o povo russo tá sofrendo pra caramba também e não tem nada a ver com o assunto. Mas daí, cara, foque naquilo que está dentro do teu controle. Não fique se preocupando, é a Rússia, não sei o que, essa guerra. Os problemas sempre vão ocorrer no mundo. Então traça uma estratégia firme e forte. A minha é essa buy and hold, eu compro ações de fundos imobiliários de boa qualidade com a intenção de segurar para sempre. Eu só venderia caso perdesse os seus princípios básicos, mas isso não ocorre do dia para a noite. Então foque naquilo que você pode controlar. Problemas sempre ocorrerão e a gente não tem o que fazer, infelizmente. Valeu e abraço, pessoal. Até a próxima.